Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, hoje a gente vai publicar um videozito falando sobre as plantas espirituais místicas, né, pessoal? Que são inúmeras, né? Então a gente não sabe o número certo das espécies existentes, né? Mas aqui nos Pagos do Sul existe mais de 50 espécies, né, pessoal? E a gente tem, né, de 15 a 16 espécies que a gente cultiva desde o tempo dos nossos avós, dos nossos pais, né? E dos amigos, né, pessoal, que a gente conheceu, que foram benzedeiras, benzedores, né? Então, quem nunca aí, né, pessoal, quando piá, uma vez na vida, precisou de uma benzedura, né, pessoal? A minha mãe mesmo benzia também com carvão, né, e tesoura, um copo de água, contra quebranto mal olhado, né? Meu pai benzia de rendiduras, né, de contusões, de tormentas, né? Várias coisas, né, pessoal? E várias benzeduras que existem, né? Então as plantas também não são diferentes, né, pessoal? Então a gente aprendeu a conhecer com os antigos, né, pessoal? E a gente compartilha com os amigos o que a gente aprendeu, o que a gente sabe, mas a gente está sempre aprendendo, não sabe tudo, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? Quando a gente fala de plantas espirituais místicas, é independente de crenças e religiões, né, pessoal? As plantas espirituais, como todas as espécies, quem deu o nome às plantas foi o homem, né? Os cientistas, né? Os nomes científicos. Mas as plantas foi o nosso soberano Deus, né? O Criador, que criou tudo para nós de presente, né, pessoal? Tudo certinho, tudo, né, correto, a natureza toda, né? E os homens tomaram descaminhos, né, pessoal? E começou a ganância, essa coisa, né? E a natureza foi maltratada, né, pessoal? Muitas devastações, depedrações, mas então a gente paga um preço caro agora, né? Então, mais do que nunca, devemos fazer cada um a nossa parte, né, pessoal? Para ter uma natureza mais sadia, né? Porque a natureza não é vingativa, né, pessoal? Mas toda ação tem uma reação, né? Ela retribui a nós o que a gente faz a ela, né, pessoal? Então, vamos fazer o melhor à natureza, né? Porque a natureza em si, toda ela é espiritual. Ela é a nossa mãe, né, pessoal? Então, o nosso soberano Deus, né, pessoal, é aquele que escuta que nós não escutamos, é o que enxerga que nós não podemos enxergar, né, pessoal? E ele pode, né, infinitamente mais, muito mais, né, fazer de tudo aquilo que pensamos e que pedimos, né, porque ele é presente, onisciente e onipotente, né, pessoal? Esse é o nosso soberano Deus, né? Fez tudo certo para a gente, presenteou a gente com essa natureza riquíssima, linda, nossa mãe natureza. E tá desse jeito, né, pessoal? Aqui, há uns dias agora, teve um tornado furacão, né, pessoal? Nos Pagos do Sul, no Paraná. Devastou a cidade, né, pessoal? 70% da cidade foi destruída, né? No Rio Bonito do Iguaçu. Triste isso aí, né? Triste. Né? O aquecimento global, né, pessoal? As mudanças climáticas, né? As catástrofes. É muita coisa, né, pessoal? Então, uma semana antes também, né, tinha caído uns granizos do tamanho de uma laranja de umbigo, né, pessoal, imagina, né? E cada vez tende a ficar mais grave as coisas, né? Então agora a gente vai estar mostrando ali, né, as plantinhas que a gente tem, né, pessoal? Também desde já mandar um abraço para nossa amiga Celi, né, e a dona Lourdes, que são irmãs, né, as duas professoras, filha do saudoso Epaminondas, né, pessoal, um senhor antigo que morou aqui, e ele lidava com plantas, né, lidava com plantas assim medicinais, né, e era benzedor, e passou muitas coisas para a gente, para os conhecidos, e curou muitas, ajudou as pessoas a se curar de muitas doenças, principalmente crianças, né. Então ele lidava com miopatia, né, pessoal, era espírita. Então a gente vai ter que fazer uma entrevista uma hora com a dona Lourdes e a dona Celi, é que elas mudaram de localidade, eu não sei onde é que elas estão morando, né, pessoal. Então é isso aí, né, pessoal. A gente vai mostrar agora ali as plantinhas. Então essa aqui é uma das guinés, né, pessoal. A gente não sabe o nome de todas elas científicos, né? O nome foi o homem que colocou, né, pessoal? E o nome científico foi cientistas, né? Mas a gente conhece, né? É popularmente conhecida assim, né? Que a gente aprendeu, chamam de guiné da pedra. Outros conhecem por rabo de gambá, derivado ao cheiro forte, né, pessoal? Que ela exala quando pisada, assim, ou tocada, esmiuçada.
é um cheiro semelhante a de um alho esmagado, um cheiro bem fedido, né, pessoal? E esse cheiro forte dela é mais forte que o da arruda, né? Então, ela afugenta as cobras, animais peçonhentos, aracnídeos, né? Esses animais assim, a afasta, né? Não chega perto, derivado ao cheiro forte que ela tem. Então as guinés, né, pessoal, que são 4 espécies que a gente conhece, eu tenho 3 espécies só, né? Essa guiné da pedra, ela é uma das espécies também, né, pessoal? Que elas ajudam na proteção contra os males ocultos, né? Contra o negativismo. É uma limpeza e purificação, né? Um fortalecimento espiritual, ela atrai boas energias, né? E ela dá sempre onde tem muitas pedras, assim, por isso que chamam de guiné da pedra, né? Então, muita gente usa para banhos de purificações, né? Para defumação, depois dela desidratada, seca, dá para queimar, né? Então é muito bom o cultivo em casa, nos jardins, né? É uma proteção contra as energias indesejadas, né, pessoal? Então é as forças da natureza do bem, né, pessoal, que vem nos dá equilíbrio espiritual, né? Porque existe as forças ocultas do mal, né, pessoal? Todo mundo sabe, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, se proteger, né? Claro que Deus no comando sempre, né, pessoal? E aqui tem umas plantinhas, já ela dá alta, né? Ó, dá mais de 1 metro de altura, semelhante a uma árvore, né? Então as guinés é bom de ter uma perto da outra, né? Que as guinés sendo perto uma da outra, elas têm mais essa corrente de força, né, pessoal? Do bem, né? Então elas são propriedades medicinais também, né, pessoal? Só que tem que ter um acompanhamento médico para tomar, né? Devido elas têm umas toxinas muito fortes, né? Todas as guinés, né? Então não dá para tomar por livre, espontânea vontade, assim, né, pessoal? Ela dá umas florzinhas vermelhas. Aqui tem uma aqui, achei. Ela dá essas florzinhas vermelhas, assim, né, pessoal? Que a gente comia quando piá. Ela tem uma suculenta, um caldo doce no caule da florzinha vermelha, assim, né, pessoal? Então as guinés, elas são bem medicinais, né, pessoal? Quanto a problemas psicológicos, como o estresse, a ansiedade, mas tem que consultar um profissional para tomar, assim, né? Derivado com outros medicamentos pode dar efeito colateral, né, pessoal? Então é as guinés. Essa aqui é a outra guiné, né, pessoal? Conhecida como guiné africana. Essa é a raridade de ter, né, pessoal? São 4. A quarta espécie eu não tenho, né? Mas essa aqui já é raridade também, né, pessoal? Ela dá uma sementinha no meio da folha, né? Então essas plantas espirituais místicas, né, pessoal? É bom de ter todas mais ou menos perto, uma junto com a outra, com as outras, né? É bom conhecer as 7 ervas, depois as 5 ervas. Então é bom de ter sempre mais ou menos perto, para fazer essa corrente, né, do bem, né? Da natureza. Então essa aqui é a lavanda, né, pessoal? A lavanda, ela tem um cheiro semelhante a um cheiro de talco, um cheiro suave. Ela é medicinal também, né, pessoal? Dá para ajujar no chimarrão, né, de quando em vez. Ela é um calmante natural, né, pessoal? Então a lavanda, né, pessoal, ela purifica, acalma, ela traz um equilíbrio emocional. E é muito boa a lavanda, né? Depois aqui o conhecido alecrim, né, pessoal? O alecrim é um tempero fundamental na carne, nas iguarias, né, nos molhos. Também é medicinal, né, pessoal? Dá para ajujar no chimarrão, o alecrim é muito bom, né? Ele ajuda a controle da pressão arterial, ele ajuda nos gases. É muito bom o alecrim também, né, pessoal? Como planta medicinal. E as propriedades do alecrim é isso aí, né, pessoal? Ele eleva a vibração, né? Atrai prosperidade, felicidade, protege contra o desânimo.
E aqui é a nossa conhecida hortelã, né, pessoal? Também é planta medicinal, né? Dá para ajudar no chimarrão, tomar em chás, né? Ajuda contra a gastrite, né, pessoal? Contra problemas estomacais, né? Nos intestinos. Então a hortelã, ela é uma energia boa, né, pessoal? Ela traz prosperidade, equilíbrio espiritual, foco e clareza mental, né, pessoal? Então a gente já foi para 5 ervas, né, que estão juntas. Agora falta 3 ervas para fechar 7, né, pessoal? Aqui do lado das hortelãs tem o alevante, né, pessoal? Então o próprio nome já está dizendo, né, é para pessoa que está com algum problema, né, que os benzedores e benzedeiras usam 3 raminhos de alevante para fazer o benzimento, né? Para benzer cobreiros, tudo, né, pessoal? Então o alevante, ele é planta medicinal também, né? Ela ajuda bastante nessas coisas do estômago, intestino, né, as infecções. Então o alevante sempre é bom de ter junto com a hortelã. E a outra planta, que é planta-flor, né, pessoal, que eu não tenho, né, eu acabei perdendo, plantei num lugar muito baixo e umedeceu e matou as raízes, né? Então é o jasmim. O jasmim é uma planta que você deve ter, né, pessoal, no jardim, na propriedade. Que o jasmim, ele tem um cheiro bom, né, pessoal? E o jasmim, ele traz tranquilidade, boa sorte, traz aquele bem-estar, calmaria, né? E amor na família, mais união, assim. Então ele tem essas propriedades, o jasmim, que é uma flor muito bonita, né? Aqui o manjericão também, né, pessoal? Que também é uma planta espiritual e também medicinal, né? E também tempero, né, pessoal? Ela é um ótimo tempero para os molhos, para as carnes, né? Então o manjericão, ele é uma planta que atrai amor, felicidade, né, pessoal? Bem-estar, equilíbrio emocional. É muito bom de ter, né? O alecrim e a hortelã são da prosperidade, né? E aqui é a nossa conhecida pimenta, pimenteira, né, pessoal? São várias espécies que tem, né? Então sempre é bom ter 2, 3 pimenteiras junto com essas plantas, né? Ou na horta também, no jardim, né, pessoal? Num vaso, né? Pode ter dentro de casa, na sala, pode ter nas varandas. Então a pimenta é um tempero essencial, né, pessoal? E também medicinal, né? Ajuda na circulação sanguínea, nos problemas cardiovasculares. É um tempero muito bom também, né, pessoal? Para botar nas conservas. E a pimenta é isso aí, né, pessoal? A pimenta é contra o olho gordo, né? Contra a inveja, contra as energias ruins, indesejadas, né, pessoal? Ela tem esse poder aí, a pimenta. Então é isso aí, né, pessoal? A natureza toda em si, ela é espiritual, né? Então só o ato simples de chegar numa árvore, né? E tocar com a mão na árvore, né, pessoal? Com os pés descalços, a gente respira a vida, né? Porque uma árvore é o ar, né, pessoal? Mais limpo, mais rico, né? É o oxigênio, né? Toda respiração se torna uma troca simbólica, né? Você exala o que ela precisa, né? O carinho, né, que a árvore precisa, e ela devolve o que nos dá a vida, né, pessoal? Que é o oxigênio. Então é um efeito, vamos se dizer, um efeito calmante, né, pessoal? O simples ato de estar perto da natureza, né, diminui os níveis de cortisol e a hormona do estresse, né, e ativa o sistema, né, pessoal, parasimpático, ajudando, né, a relaxar e a respirar mais fundo, trazendo calmaria, né. Então as árvores liberam essas substâncias, né, pessoal, fitôncidas. É a medicina invisível, né, das florestas. Então é a presença e conexão espiritual de paz, né, respirando vida. Talvez por isso que em algumas árvores você não sente apenas a natureza, né? A gente se sente que faz parte dela, né, pessoal? Então, né, pessoal, é mais ou menos por aí, né? Onde se fala de plantas e natureza,
é muito conteúdo, né, pessoal? Num vídeo só não tem como fazer, né? Então, em outra ocasião, a gente vai estar mostrando aqui, né, pessoal, as videiras, que a gente tem um trato agora para fazer, a gente lida com videiras, né? E passando passo a passo aí para os amigos, né? A gente já tem no canal, né, vídeo falando sobre, mas é para atualizar, né, que tem muita gente nova no canal. Então a gente vai mostrar os fungicidas, né, caseiros, que são eficazes no combate aos fungos, né, que vem nas uvas, né, pessoal, nos frutos. Essa época que elas estão emitindo na formação dos cachos, né? Então é isso aí, né, pessoal? As plantas espirituais e místicas é muitas, né? E são muitas antigas, né? Desde os tempos primórdios, né? Desde os tempos de Cristo já existia, né, pessoal? Então, a videira é uma planta espiritual, né? Que simboliza o sangue de Cristo, o vinho, né? Derivado ao vinho, né, pessoal? E Cristo se comparou à vide, né? E ele diz: eu sou a vide e vocês os galhos, os ramos. Todos que estiver ligado a mim e eu neles, esses darão muitos e bons frutos. Então a videira é uma planta espiritual, como as oliveiras também são, né, pessoal? O cedro, o cálamo, a mirra, a figueira, a palmeira, inúmeras, né, pessoal? Inúmeras, né? Num vídeo só não falaríamos, né? Todas as plantas espirituais existentes, né, pessoal? Então a gente vai estar mostrando agora aqui as frutinhas, né, as uvas. Então, né, pessoal, olha aí a formação dos cachos, estão vindo perfeitos, né? A gente mostrou nos vídeos as podas no ciclo lunar certo, as podas na época certa, né? E teve um inverno bem frio, né? Então elas gostam de frio, né, pessoal? Então em outra ocasião a gente vai estar mostrando, quando fizer sobre os fungicidas, mostrar o raleio, né, pessoal, como é feito, né? Que a gente tem que fazer o raleio, assim como tem o raleio nos pessigueiros, nas macieiras, nas ameixeiras, né? E esse raleio a gente faz nas videiras também, tanto de mesa como de vinho, né, pessoal? Que é para tirar, né, as frutas que não têm formação boa, que são menores, para dar os frutos que ficam mais saudáveis, né? Dar uns cachos mais perfeitos, mais parelhos, que não importa a quantidade, né, pessoal? Mas sim a qualidade, né, dos frutos. Esse aqui é uma muda nova, né, pessoal? Vai para o terceiro ano. Mas o ano passado, no segundo ano, a gente já colheu 1,5 litro de suco. E um pote, 2 potes de chimia, né, pessoal? De geleia. Então agora é o terceiro ano. Então toda a videira no terceiro ano ela começa a produzir com força, né, pessoal? A partir do terceiro ano. Então tá vindo com força, né? É uma frutinha preta, francesa, miúda. Ela é para suco, né, pessoal? Mas a gente faz o suco, faz a chimia e a geleia, né? Então a gente tem a Niágara ali, né? Rosé. Tem uma Niágara branca e essa aqui, que são 3, né? Mas tá cheinho, carregado, né, pessoal? Então era isso aí o videozinho de hoje, né, pessoal? Deixa o seu positivo aí, o seu joinha, seu ok, né? Para fortificar o canal. Compartilhe com os amigos. E ative ali no sincero, né, pessoal? No sininho no sincero das notificações. Acessando em todas, né, pessoal? Quem acessando em todas receberá automaticamente os vídeos novos editados no canal, né? Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fiquem todos com Deus.